Pode começar, viu? Então, gente, dando continuidade ao nosso conversatório, eu me chamo Meirielle de Carvalho Silva. Falar, né? Eu li há pouco, né, um poema que eu acho que eu até vou ler ele de novo, novamente. Deixa eu ver se ele está marcadinho na página aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Que era sobre compartilhar baús, da Rayane Leão. É uma poetisa e ela fala sobre dividir baús. Eu troquei a palavrinha dividir por compartilhar. E ela fala assim: nessa minha apresentação, eu quero introduzir esse poema dela, que fala: quem será que morou aqui antes? Será que na insônia andava pelo apartamento, de um lado para o outro, com a cabeça cheia de respostas erradas para perguntas que não existem? Será que lotou a parede de fotos? Será que deitava na cama encarando o teto? Será que tinha gatos ou gostava de cozinhar? Será que às vezes cansava dessas injustiças todas da rotina? Será que tinha com quem conversar sobre assuntos sérios ou triviais? Será que pensava no tanto de histórias que alguém pode guardar por detrás dos dias? Será que sabia que a gente precisa se ouvir um pouco mais, um tanto mais? Esse poema, para mim, para falar um pouco, né, dos meus baús, que eu quero compartilhar aqui com vocês, e também gostaria de que nesse nosso conversatório vocês compartilhassem o de vocês também comigo, no sentido de dizer que o que me compõe são muitas narrativas, são muitas histórias, são muitas trajetórias, né? A primeira delas se dá na minha família, e aí eu começo também me apresentando. Eu sou uma mulher aqui natural de Vila Velha, uma mulher preta. Eu tenho 39 anos e em breve farei 40, encerrando uma década, né, começando outra. E sou de uma família numerosa, somos em 6 filhos. Me entendi, me identifiquei enquanto uma mulher negra no meu espaço familiar, de pais que são militantes, né, no movimento negro, que iniciam sua militância nos anos 80, sobretudo meu pai, e no seu ativismo político, no seu exercício político e na sua história eu me reconheci, na história dele e da minha mãe, e dos meus avós, dos meus tios. Então a minha família foi um lugar que eu me constituí e continuo me constituindo, né, e existindo e resistindo com eles e com elas. Então a minha vida coletiva se dá muito no primeiro espaço, assim, para mim, que foi um espaço de proteção e de muita diversão e afeto, que foi a minha família. Os outros espaços que me compus foi na rua, né? Tenho orgulho de falar disso, porque hoje a rua é vista de uma maneira tão perigosa, né? Nos discursos que a gente tem visto por aí. Às vezes a gente ouve das autoridades, em conversas, às vezes, né? Enfim, aleatórias, né? Como se a rua fosse um lugar impróprio, mas eu tive uma vivência da cidade muito interessante, né? Que também me constituiu, e nos movimentos de juventude, nos coletivos de juventude negra, e depois no ambiente acadêmico, onde eu me formei assistente social em 2006 e começo minha trajetória profissional em 2007. E tem um pontapé para essa constituição agora de uma Meirielle assistente social, de uma identidade profissional que foi muito importante e que ela compõe o meu interesse pela pesquisa e por entender esse lugar que eu estava na política de assistência, sobretudo, né? Que é quando eu me torno e assumo uma vaga de assistente social num CRAS, né, no Centro de Referência da Assistência Social, no município de Cariacica, que é um município da Grande Vitória. Um município majoritariamente preto, né, uma população expressiva preta, um município com uma intensa desigualdade social e econômica, um município numeroso, e à época, em 2007 para 2008, era o município que tinha o maior banco, era o maior banco de dados do Cadastro Único do Espírito Santo, né? Ali, né?
já está no terceiro ano, vamos colocar no segundo para terceiro ano da implantação dos CRAs no município, na época que eu entrei. Então, um expressivo volume de famílias cadastradas no cadastro único, famílias negras, e eu vou, sobretudo essas famílias, e eu vou atuar nesse município. E no meu primeiro dia de trabalho, que eu quero começar assim, isso foi cai a ficha, né? Lembrando do orelhão de ficha, onde cai a ficha, onde na minha primeira experiência profissional, no primeiro dia, onde uma série de questões, como se levantasse a toalha, assim, levantasse as partículas para cima, onde eu me sinto provocada. Eu chego para trabalhar nesse CRAS, era um CRAS construído com recurso do governo federal, e era um CRAS amplo, muito bonito, muito bem feito, e assim, com um espaço muito interessante para muitas coisas naquele território. E num grupo de mulheres, a primeira atividade do dia, eu fui recebida pela equipe e tinha um grupo de mulheres naquele CRAS. Na verdade, não era um grupo de mulheres, era um grupo, uma atividade em grupo onde só tinham mulheres e todas eram mulheres negras. Quando eu chego nesse lugar, eu entro na sala e me sento naquela roda, e aí duas mulheres viram para mim e falam: "Ei, tudo bem?" Aí eu falo que sim, tudo bem. E elas perguntam: "Você mora em que rua?" E naquela pergunta de em qual rua que eu morava, daquele bairro, eu já entendi muita coisa e também me senti provocada por tantas outras, porque elas me viram como daquele território, daquele bairro, e aí a gente já, né, identifica como uma classe trabalhadora também, como uma mulher negra daquele lugar. Aqui tem uma pessoa com a mesma estética do que eu, né? Então, quando elas me perguntam: qual rua que você mora, que a gente nunca te viu aqui, né? E a partir daquilo ali ligou uma chavinha. Eu venho de uma formação, a minha turma de serviço social é a segunda turma do currículo novo, e eu venho de uma formação que pouco tive contato com debates, com debate étnico-racial na minha formação. Na verdade, pouco tive, não. Eu não tive contato com produção, textos, livros, não tive contato com com esse debate assim da classe trabalhadora, com uma leitura da lente assim especificamente da questão racial. Não tive contato com nada a respeito disso. Entretanto, a minha vivência, a minha experiência e a minha inserção no movimento negro me davam, a gente pode falar disso também um pouco mais à frente, mas elas me davam elementos e ferramentas e formas de olhar o meu trabalho profissional, de olhar no meu exercício profissional, dentro das minhas atribuições e competências, né, que o Código de Ética coloca para a gente, formas de trabalhar a população que eu estava ali atendendo. Então, o movimento negro me trouxe, me instrumentalizou, vamos colocar assim, me trouxe possibilidades e leituras e reflexões para que eu, por exemplo, me caísse essa ficha no primeiro dia de trabalho. Então, ali foi um estopim que começou a fervilhar algumas coisas dentro de mim e que ao longo, né, a partir de 2007, elas foram criando um corpo. Então, isso é um pouquinho de mim, isso é um pouquinho de um dos baús que me compõem, né, essa minha trajetória, e hoje também componho a gestão do CRES aqui no Espírito Santo, 17ª região. Eu sou uma conselheira que compõe a Comissão Permanente de Ética aqui no Espírito Santo, a Comissão de Ética e Direitos Humanos. Quem é conselheiro já foi do CRES sabe que é muito trabalho, né? Mas é gratificante também compor esse espaço de participação e constituição aqui da profissão. Esse é um pouquinho de mim, mas eu espero que a gente tenha muitos outros espaços para falar um pouquinho mais de mim e também eu conhecer um pouco mais de vocês. Obrigada, Mary. Muito bom conhecer um pouco mais de você. E eu queria começar assim, dialogando sobre um ponto que você trouxe na sua apresentação,
que é de ter uma vivência na militância, em um debate que te instrumentalizou de certa forma, né, sobre raça e racismo. E aí eu queria que você pudesse compartilhar conosco como é que foi um caminho de trazer esses dois elementos, raça e racismo, para pensar a política de assistência social e pensar também toda uma história, né, de construção e formação da sociedade brasileira, porque a gente sabe que tem autores clássicos, tem autores contemporâneos também, né, que abordam a questão de raça e racismo como elementos chaves para a gente entender determinantes da questão social no Brasil, mas que são autores que nem sempre são explorados na nossa formação como assistente social e nas demais áreas que atuam na política de assistência, né? E também em muitos grupos de formação política também não são considerados, né? A gente pensa a questão social nem sempre trazendo o debate de raça e racismo. Então, como que você construiu, né, esse caminho para pensar a política de assistência? No movimento negro, né, a Lilma Lino Gomes, que é uma das autoras que eu conheci por meio do movimento negro, ela tem um livro chamado Movimento Negro Educador. E ela fala ali essa característica pedagógica, didática, de formação que o movimento negro tem na vida dos sujeitos, né? E aí, no movimento negro, eu conheci Abdias do Nascimento, no movimento negro eu conheci Carolina Maria de Jesus, no movimento negro eu conheci Jovelina Pérola Negra, eu conheci a assistente social e enfermeira... Opa, me fugiu o nome aqui. Um Sorriso Negro, que canta essa música. Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara. E fui conhecendo artistas, poetas, autores, e eu falava assim, que momento, que chave, que conexão eu vou fazer desses autores com o meu exercício profissional, com o meu trabalho profissional, com o serviço social. De que maneira eu conecto isso, e aí eu estava muito com olhar para o meu exercício profissional, foi quando eu senti a necessidade de voltar a estudar, e justamente voltei num momento, né, de proliferação, um pouquinho antes da campanha do triênio, do Conjunto CFS-CRES, Assistentes Sociais contra o Racismo. Eu retorno os meus estudos um pouquinho antes, mas um pouquinho mais antes, assim, eu faço uma especialização aqui na universidade de 2 anos, que era um curso, eu estava no momento como gestora, né, na política de assistência também, e aí eu faço um curso que era uma parceria da universidade com a Secretaria Especial, com a CEPIR, né, com a Secretaria Especial de Políticas Públicas de Igualdade Racial, e era um curso de gestão para políticas públicas de gênero e raça. E a gente sabe do quantitativo de mulheres negras que estão na assistência, então, a partir dessa aproximação, dentro dessa especialização, eu comecei a deslizar um pouco melhor e conseguir achar algumas chaves de entendimento, e logo depois, no mestrado, eu consigo ir entendendo e ir buscando na literatura, dentro dos nossos referenciais teóricos, né, e tentando, né, encaixar um pouco as minhas curiosidades e percepções da minha vida profissional, e angústias também, que são muitas, eram muitas e continuam sendo, com essa minha vivência no movimento negro, que me deu, vamos colocar aí, um primeiro chão, um primeiro pavimento. E aí, no primeiro mergulhar, assim, que acontece em 2017 para 2018, eu vou buscando as referências para isso, para entender a questão racial, mas a questão racial na formação social brasileira, né, nas especificidades e particularidades que a questão racial se apresentava para nós brasileiros, se apresentou para nós brasileiros. E aí a gente percorre os autores clássicos, né, o Ottaviani, eu vou conhecendo um pouco a perspectiva da escola paulista de sociologia por conta do projeto da Unesco, né, nos anos 60, que
após, né, após, né, a Segunda Guerra Mundial e todos esses períodos conturbados de guerra, identifica que, olha, existe um país no mundo que equalizou essa questão das raças, né? Equalizou essa questão da convivência entre negros, entre brancos, e aí vem o projeto Unesco, que capitaneado ali por Ottaviani, Roger Bastide, Tales de Azevedo, Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes. Então, eu perpasso por esses autores para compreender a percepção deles sobre a questão racial brasileira naquela década, e aí eles falam, olha, Unesco, não, né? Não tem relação harmoniosa entre brancos, negros e índios no Brasil. E aí são pesquisas que valem a pena a gente se reportar e entender a conjuntura da década de 60, ali, da Escola de Sociologia Paulista, para entender também a perspectiva desses autores. Então, cada um deles traz, vamos dizer, uma perspectiva e uma faceta a respeito da questão racial. Uns vão pesquisar o universo em São Paulo, outros no Rio de Janeiro, outros na Bahia, outros em Pernambuco. E, então, percorro esses autores clássicos e me ative aos de tradição marxista, né, por conta do referencial teórico, até do programa aqui de política social da universidade, para poder também identificar com as exigências, né, do método, as contradições, a historicidade, a totalidade do objeto que eu estava pesquisando, né, a questão racial, que era logo no começo que eu queria entender como isso se conformou no Brasil. E aí a gente tem uma paixão, assim, um amor por Clóvis Moura, né? E aí eu começo... Aí o Clóvis Moura foi meio que um azeite, assim, para eu percorrer esses outros autores clássicos, os autores atuais, e falar o que fizeram com o Clóvis Moura, que esconderam o Clóvis Moura, né? Bom, para minha percepção, tá, gente? Assim, vou falar... E aí eu estou abrindo o meu baú, falei para vocês que ele é meio bagunçado e tal. Então, assim... Aonde estava o Clóvis Moura? E eu pergunto para o movimento negro também, aonde estava o Clóvis Moura? Eu falo, pai, você já ouviu falar de um autor, Clóvis Moura? E aí conversava, nunca ouvi. Aí perguntava para os outros militantes mais antigos, estudiosos, aqui no Espírito Santo, e aí acho que 2 dos que eu perguntei, dos vários, falavam, conheço e tal, conheci no congresso. Então, Clóvis Moura me ajudou a azeitar e a compreender historicamente, né? Ele enche de sentido histórico, né? E a questão racial, e aí eu entendo que ele dá um passo adiante, assim, os outros autores vão abordar questões de que a questão racial, ela faz parte de uma conformação da classe, uma conformação da formação da classe trabalhadora no Brasil. O Florestan Fernandes vai trazer a questão do mito da democracia racial nas suas obras, para dizer dos interesses da elite de fazer uma manutenção do seu status quo. O Ottaviani entra nas relações mercantis e colonialistas para também fazer o desenho da questão racial brasileira, da transformação do negro escravizado de mercadoria para trabalhador livre. O Clóvis Moura, nas minhas leituras iniciais, eu entendi que ele dá um passo à frente, porque ele traz um elemento novo, ele trouxe um elemento novo, até para eu entender depois todo esse desenrolar sócio-histórico, até chegar à política de assistência e olhar essa classe trabalhadora, sobretudo preta, na política de assistência, porque ele fala da dimensão da resistência na questão racial. Né? Eu não percebi essa dimensão da resistência e dos processos de organização nos outros autores. Eu identifiquei no Clóvis Moura e isso fez um sentido muito importante para a minha pesquisa. Então, ele destaca os processos de resistência coletiva, falando do aquilombamento, das estratégias de organização, dos vários arranjos de resistência e organização em diferentes territórios no Brasil, e isso me trouxe uma outra perspectiva organizativa dessa população negra, que também compõe a questão racial e que eu não percebia, por exemplo, nos autores clássicos. E aí eu estou falando de uma maneira um pouco mais apressada, para dizer assim,
que foi um esforço que me foi difícil no começo, fazer essas leituras, mas também foi muito prazerosa, assim, porque a gente vai conseguindo desenhar, né, no nosso horizonte, assim, teórico e metodológico, o andar da pesquisa, e isso foi, eu fui dizendo, eu falava muito, né, compartilhava com a Maria Helena, né, que quando já chegou perto da defesa, da dissertação, eu falava, poxa, algumas fichas estão caindo agora, né, porque a gente vai conhecendo também uma produção nova que foi chegando, né, nos últimos 3, 4 anos, e que foram também se somando e acrescentando na reflexão dessas categorias teóricas que a gente começou a mergulhar. Nesse contexto também, eu fui conhecendo outros estudos que também deram uma dimensão dessa questão de raça e racismo na conformação da classe trabalhadora brasileira, entendendo que quando o Ottaviani traz que existia um interesse, né, de transformar esse... que aí é a contradição, né? Ao mesmo tempo que existia um interesse de transformar esse negro escravizado de mercadoria a trabalhador livre, concomitantemente tinha um outro temor, que na verdade não é nem temor. A Maria Célia Azevedo Coutinho vai chamar de medo, que é na obra dela Onda Negra, Medo Branco, que é uma obra da década de 80, que também trouxe elementos relevantes para que eu conseguisse compreender as contradições e fazer as mediações, porque ao mesmo tempo que esse negro estava sendo transformado em trabalhador, ao mesmo tempo também existia uma pergunta das elites, das classes dominantes da época brasileira: o que fazer com o negro? Né? A Maria Célia, ela é uma historiadora e ela faz essa pergunta na obra dela inteira, assim, que as elites faziam o que fazer com o negro. Vai ter abolição, e aí o Florestan Fernandes fala mesmo que incompleta, e aí o que fazemos com esse negro? E aí as medidas que vão sendo traçadas são medidas que aí arrolam a política de embranquecimento, né, no país, né, uma importação de uma civilidade de um trabalhador branco europeizado, e o Florestan Fernandes fala sobre isso, assim, que uma das questões que compõem a abolição, por que ela é incompleta? Porque é uma perspectiva que ele traz, que o Clóvis Moura já discorda, né? Ele traz uma perspectiva que o negro escravizado é como se ele não tivesse uma racionalidade específica para aquele modo de produção que estava surgindo no Brasil. Então, como ele não estava apto para aquele modo de trabalho, precisava de um outro trabalhador. E nas obras do Clóvis Moura, né, a Sociologia do Negro Brasileiro, a história do negro do Brasil, não, vai falar de um sujeito articulado, de um sujeito que organizou seus processos de resistência, inclusive com tecnologias, inclusive com domínios de tecnologias do arado, do clima, do relevo, da geografia, porque isso também eram estratégias de resistência e de organização. Então, fui também incorporando as obras de outros autores para entender, para fazer as mediações que eu precisava para o meu objeto ali de pesquisa, para identificar na formação social brasileira essa população negra que começa a acessar os serviços, né, dentro da história moderna, da assistência social. Então, se numa organização, se numa formação da classe trabalhadora, essa classe trabalhadora, essas elites se perguntam o que fazer com ela, e elas se perguntam e elas organizam as suas respostas. Foram, né, as políticas de embranquecimento, que compõem aí a lei de terras, né, o acesso à escolarização, à alfabetização, e é quando eu também lanço mão da Franciele Menezes, que infelizmente não pôde concluir a sua tese, que ela trabalha a funcionalidade do racismo para o capitalismo, né? Quando essas medidas, essas políticas e essa abolição incompleta vão criando
uma série de desigualdades e impedimentos e oportunidades para essa população, mas, ao mesmo tempo, também com as iniciativas e possibilidades de resistência que foram eclodindo no sul do país, em São Paulo, com a Frente Negra Brasileira. Então, eu fui lançando mão desses clássicos e costurando esse entendimento com os autores contemporâneos também das últimas 3 décadas. Foi um caminho que eu fui fazendo. E trazendo essa interlocução para a política de assistência atual. Passando aí pelas questões que envolvem o conservadorismo e agora o neoconservadorismo, que tem na sua gênese uma perspectiva de autores e estudiosos racialistas, né, e eugenistas. Então, quando a Yamamoto fala que como é que ela fala? Eu até anotei aqui, que o moderno se constrói por meio do arcaico, né, que no Brasil colonialista as novas relações, elas se reproduziram preservando as velhas estruturas, né? Então, de como foi funcional o racismo para o capitalismo a partir era um novo vestido no velho, né? No seu interior eram as velhas estruturas. E aí, para pensar de como as políticas e a perspectiva eugenista logo no começo do século XX também, de como essas perspectivas eugenistas foram sendo incorporadas em diversas políticas onde aquela pergunta que a Maria Célia Azevedo fazia, o que fazer com o negro, elas eram respondidas, né? Então, para a segurança pública, a lei da vadiagem, para o direito a questões que não eram acessadas por meio do trabalho, né? A caridade, a benevolência, compatível também, né? O aprisionamento, né? As políticas de encarceramento, né, por meio, por exemplo, da lei da vadiagem, como eu citei, o trabalho, né, esses dias a gente estava dialogando sobre isso, né, de como eu tenho uma avó, ela tem 95 anos, e ela fala que o meu avô, ele não andava com a carteira de identidade, ele andava com a carteira de trabalho, porque meu avô era um homem preto, retinto, e ele nasceu no Norte Fluminense, em Campos, bem para o Espírito Santo, e hoje meu avô teria 98 anos, e ele não andava com a carteira de identidade, ou era sempre a carteira de trabalho, porque ele dizia que o que evitaria ele de ter alguma abordagem, algum risco na rua, era o fato de identificá-lo quanto um trabalhador, né? E a lei da vadiagem nos anos 30, 40, 50 tinha essa perspectiva, quem não tem trabalho é encarcerado, né? E quando a gente pensa, por exemplo, numa resposta dialogando com a contemporaneidade, a forma como, por exemplo, os Estados Unidos trabalhou com a questão da população negra, que foi encarcerando os homens pretos e designando as mulheres para os centros de assistência, que lá não é o nome CRAS, né? O Luiz Vacan vai falar sobre isso, né? Para os homens o encarceramento, para as mulheres a política de assistência. E a gente vê essa semelhança aqui no Brasil. Os homens negros estão quando ele trabalha a gestão da pobreza, na perspectiva dele, como que foi conduzida a gestão da pobreza nos Estados Unidos a partir da década de 80, né? Então, aprisiona o homem preto e as mulheres pretas aos centros de assistência. E a gente vê hoje as mulheres negras, majoritariamente, segundo o IPEA, né, nos cadastros únicos, nos benefícios de transferência de renda, nas ações do PAEF e do PAIF, por exemplo, e os homens negros encarcerados. Então, todas essas leituras foram me possibilitando essa costura e esse azeitamento dessas categorias que ainda eu continuo refletindo sobre elas e
e tentando descobrir novas percepções. Não sei se eu me embolei muito aqui, mas foi um pouco o caminho desses autores que eu fui fazendo e que ainda continuo agora mesmo pós a defesa no ano passado, mas que a gente ainda continua nos grupos de estudo aí dialogando. Foi ótimo, Meire. Eu vou fazer minha última intervenção e abrir também, né, para as outras pessoas poderem interagir diretamente com você. E eu queria pegar uma conexão que eu acho importante que você trouxe usando o Clóvis Moura, que é de dizer o quanto que a Constituição mesmo, né, da classe trabalhadora assalariada no Brasil não dispensou do elemento, né, de subjugação e subalternização do negro, né? Então, a gente tem aí uma transição que traz também permanências, né, desse lugar, né, subalternizado, racializado em relação ao trabalhador, né, antes escravizado e agora precarizado, ocupando os postos mais desgastantes, menos valorizados, com a sua força de trabalho rebaixada, né? E como você trouxe, é esse público, né, o público majoritário da política de assistência. Então, eu fiquei muito pensando, né, o quanto que tem... E o Clóvis Moura traz também, né, pegando também esse seu gancho, o quanto que as instituições, várias delas, né, através do eugenismo, do conservadorismo, se organizaram para a manutenção do racismo no Brasil. Então, a política de assistência, pensando nessa dimensão, né, do racismo institucional, vamos chamar assim, ele fala de mecanismos de barragem, né, Clóvis Moura, que impedem, né? A política de assistência, ela absorve esse público, né, majoritariamente negro, trabalhador. Então, ela não necessariamente cria uma barragem ao atendimento a esse público, mas, ao mesmo tempo, ela contribui para a manutenção, né, desse lugar subalternizado. Ela explicita, né, quais são as franjas mais fragilizadas da classe trabalhadora, né? E aí ela explicita uma imbricação do racismo com classe. Então, é muito interessante pensar, né, nesse raciocínio que você trouxe, o quanto que na política de assistência a gente tem aí uma expressão, né, desse racismo histórico e dessa conexão de raça e classe. E aí, então, eu queria te perguntar, a gente sabe que e, ao mesmo tempo, essa política reconhece, né, a opressão de raça, né, lá na sua estrutura e nas suas propostas, como um elemento de atuação dos profissionais. E aí eu queria, então, te perguntar como é que você vê essas possibilidades, né, de uma luta antirracista que atravesse a política de assistência? Essa parte eu gosto bastante, porque é uma das que também mais me intriga. Vamos lá. Cabeça fica fervilhando, né? Uma das questões, assim, e aí trazendo, né, para a minha formação, né, para o serviço social, uma das questões que eu sempre conversava, dialogava na equipe, né, as equipes do SUAS, das unidades do SUAS, são equipes com diversos profissionais, mas majoritariamente são assistentes sociais, depois psicólogos e incorporam outras profissões. Quando uma mulher negra chega num atendimento da acolhida no serviço do PAIF, por exemplo, né, que é o Programa de Atenção Integral à Família, e ela traz ali um relato, né, que a porta de entrada é a acolhida, esse momento de entender as demandas que ela apresenta, a minha escuta precisa ser tanto racializada, e aí a luta antirracista está posta para os profissionais negros e não negros, e para os profissionais assistentes sociais ou não, e a minha escuta precisa estar racializada para isso, mas eu puxo para o serviço social porque os princípios do nosso código de ética pautam essa luta, e todo o nosso código de ética e todo o nosso projeto, né, para essa profissão que a gente acredita. Quando uma mulher traz uma demanda num atendimento, para mim, enquanto assistente social, e aí ela fala de uma questão que ela vivencia, por exemplo,
de um filho dela que cumpre uma medida socioeducativa em meio fechado ou em meio aberto, ou quando ela traz uma questão, por exemplo, nesse contexto de pandemia ligada à insegurança alimentar, eu tenho um dever de dizer que, olha, você sabia que essa questão que a senhora apresenta não é uma questão individual? Não é uma questão da senhora apenas? Porque é importante que nós, assistentes sociais, no nosso enfrentamento e nas nossas ações de enfrentamento ao racismo e na nossa força com relação à luta antirracista, é preciso que a gente tire de uma perspectiva individualizada as questões que aquele sujeito traz no atendimento no grupo para coletivizar. Porque nesse momento eu trago duas dimensões do meu atendimento, a questão racial e a questão de classe. Porque se eu digo para ela que aquela questão de insegurança alimentar, que está... Se eu digo para ela no sentido de... Se eu digo de diversas formas depois, se eu traço num plano de trabalho com aquela família, que as questões que ela vivencia diz respeito à classe trabalhadora, né? E diz respeito também a uma questão racial, a condição de existência dela enquanto uma mulher negra, eu trago ali possibilidades de enfrentamento ao racismo, de enfrentamento, ações de enfrentamento e reforço na luta antirracista, mas também eu coletivizo uma questão que ela entende que é uma insuficiência, uma incapacidade dela não prover o alimento dela. Então, eu tiro da esfera individual e coletivizo. Olha, você sabia que tem 55 famílias na sua rua que estão com as mesmas questões e que a gente pode ter uma perspectiva de atuação coletiva com essas famílias? Será que essas 55 famílias que estão em segurança familiar, em segurança alimentar, os filhos estudam na mesma escola? E será que a gente pode articular a educação nessa questão? E será que a gente... Então, quando eu tenho um compromisso com a luta antirracista e trago para aquele sujeito que chegou ali entendendo que foi uma incapacidade, um fracasso pessoal dele, que estava muito marcado nos primórdios da política de assistência, né? Nos anos 30, por exemplo, e no serviço social também dos anos 30, que era uma incapacidade do sujeito, que era uma questão ligada à meritocracia, que uns na sociedade vão ter mais, outros vão ter menos, mas isso diz respeito às pessoas e não o modo de produção que a gente vive. Quando eu tiro isso do centro, quando eu possibilito mecanismos de reflexão dessa família, entender que aquilo não é algo individual dela, mas que perpassam outras famílias, eu trabalho também em dimensão de raça e classe, né? E que, na pandemia, por exemplo, as famílias que mais foram negadas o direito à alimentação foram as famílias negras, eu também trabalho essas dimensões. Recente, por exemplo, eu estou no Conselho de Segurança Alimentar aqui na minha cidade. Recente, uma faculdade aqui da cidade fez um trabalho com os trabalhadores, uma pesquisa com os trabalhadores da assistência social. Eu acho que essa pesquisa já está publicada no site dessa faculdade. Se alguém tiver interesse, eu posso passar depois. A pesquisa é fresquinha, foi publicada semana passada, que é uma união, que é um projeto de extensão importante, né? A gente dá essa dimensão comunitária do ensino superior, que é um projeto de extensão junto com esses trabalhadores da assistência, com os CRAS do município de Vitória, onde esses trabalhadores exercitam a sua dimensão investigativa, né? Nós, assistentes sociais, temos isso por trás na nossa dimensão, na nossa profissão. E aí a pesquisa traz assim, dados alarmantes com relação à insegurança alimentar. E aí quem está no topo, né, dessa insegurança alimentar são as famílias negras, né, acessando pouquíssimos os itens necessários à sua existência, né? E então, assim, quando a gente conecta o nosso trabalho e as ferramentas que a gente possui para, num atendimento, trazer essa dimensão, isso se fazer presente em cada olhar, né? Seja nas 3 dimensões, né, que a gente precisa estar bem atento, na técnica operativa, na teórico-metodológica, na ético-política, a gente articula e coloca uma lente racializadora nessas dimensões, a gente consegue fazer essas mediações junto com essa classe trabalhadora preta que está no território, né? Uma vez eu perguntei numa formação quantos assistentes sociais já leram na íntegra o Estatuto da Igualdade Racial.
um silêncio. E eu fiz essa pergunta porque, numa oportunidade, a gente trabalhou exatamente essas questões com mães de adolescentes que estavam cumprindo medida socioeducativa num determinado CREAS aqui da cidade, e os outros profissionais questionaram por que eu e a outra colega estávamos fazendo uma atividade só com mulheres pretas do território. E aí eu abri o Estatuto da Igualdade Racial, eu não lembro se é o artigo 7º, que fala que é prerrogativa do poder público pensar atividades específicas para a população negra. Mas se eu não conhecesse o Estatuto da Igualdade Racial, eu não teria um argumento legal, porque as pessoas gostam de ouvir um artigo, um inciso, uma linha, as pessoas gostam de ouvir, né? Então, a gente está com o artigo, o inciso, a linha para as pessoas. E aí, olha, então, com base nesse artigo do Estatuto da Igualdade Racial de 2010, a gente tem a prerrogativa, enquanto poder público, de pensar atividades apenas para pessoas pretas, e nós vamos fazer. E foi de uma potência, assim, de desdobramentos incríveis, né? Tanto para aquelas mulheres, quanto para os seus filhos, quanto para a justiça, né? Para os equipamentos que aquele adolescente estava percorrendo, né? Então, essa possibilidade da gente simplificar a união de raça e classe, e aí eu sempre tive medo dessas duas categorias, né? Eu falava, como que eu vou articular? Será que eu vou ter que fazer aquele debate amplo sobre classe? Não, eu trouxe essas duas categorias, a gente fez as leituras, a gente fez o mergulho necessário, mas eu trouxe essas duas categorias com foco na formação social brasileira, porque é ela que ia me dar as mediações necessárias para que eu trouxesse para a minha intervenção profissional isso de forma, desculpa a palavra, assim, mais degustativa, mais inteligível, mais operativa, vamos dizer, né? Então, a maneira de coletivizar as questões que são postas na política de assistência para as demandas, a maneira da gente coletivizar as questões que afetam a população negra e a essa classe trabalhadora negra é uma maneira que eu consegui desenvolver e estimular os colegas que estavam e que compõem, né, as equipes comigo, assim, é uma maneira que a gente tem conseguido caminhar. E uma outra questão, desculpa, só fazendo um adendo, assim, a gente precisa ter aliados, sabe, nos nossos espaços, seja na academia, nos nossos grupos de estudo, na política pública. Eu não tinha aliados e aliadas, e aí a gente não tinha muitos, tinha pouquíssimos, e a gente começou a provocar espaços de estudo dentro da política, nos CRAs, nos CREAS, fizemos seminários sobre negritude, violência e assistência social. A gente começou a trabalhar essas dimensões dentro da política de assistência também. E essa é uma outra dimensão, né? Da formação, da conexão. A gente tem a primeira cartilha, SUAS contra o racismo, em 2018. Sim. Né? Onde o SUAS, o Estado brasileiro, reconhece que essa política também vai reproduzir o racismo e quais são os caminhos para que a gente possa pensar uma política com equidade, uma política que pense a especificidade da população negra. Então, a gente buscar esses aliados e também ter essa dimensão pedagógica e didática com os outros trabalhadores do SUAS, por exemplo, na perspectiva da gestão do trabalho do SUAS, é também muito fundamental para a gente fazer essas conexões entre raça e classe nos nossos trabalhos, na jornada científica que tem quando a gente vai escrever sobre a nossa prática profissional, na sistematização. Isso também é muito sensacional, porque quando a gente fez esse seminário, a gente fez um artigo sobre ele depois. A gente precisa escrever também, a gente precisa sistematizar, contar essa história de como a gente está trazendo essas categorias para a política de assistência. Então, vamos, gente, escrever o artigo sobre esse seminário que a gente desenvolveu, as nossas percepções. Então, vamos escrever coletivamente. Então, eu achava que era muito difícil trazer isso, mas, assim, tem que ter também uma tranquilidade que é uma construção processual. Não é simples, porque a gente vai ouvir reproduções, assim, né? A gente vai ver o mito da democracia racial saltar. Eu atendo todos os usuários de maneira igual, porque todos são iguais. A gente ouve muito isso, né?
a gente ouve muito isso do gestor, e a gente precisa ser estratégico para desconstruir essas narrativas, e buscar aliados para isso é importantíssimo. Né? Então, numa oportunidade também que a gente, finalizando, né, eu estive, Vitória tem uma política pública para a juventude negra que foi uma das primeiras no Brasil, que é o Núcleo Afro-Domodê. Ele nasce dentro da política de assistência e depois vai para a política de direitos humanos. Ele é de 98 e ele existe até hoje, né? E o Núcleo Afro-Domodê é uma política pública de inclusão da juventude negra. E aí eu coordenei esse espaço também, e esse espaço foi fundamental também para que a gente articulasse dentro da política de assistência um espaço específico dentro da questão geracional, né, dos ciclos de vida que o SUAS coloca, a juventude negra. Então aí já é uma classe trabalhadora jovem negra que está sendo exterminada, né? O Espírito Santo ficou nos anos 2000 aí figurando as 5 capitais que mais morriam jovens. Então, a gente vê o nascimento do Fejunes, que também é um dos primeiros fóruns de juventude negra no Brasil. E aí a gente vai conectando essas outras forças na cidade à política de assistência. A assistência precisa se voltar também para essas outras forças, né? A dimensão de territorialidade, para além desse engessamento esse engessamento territorial geográfico, mas também dessas outras formas de resistência que a cidade oferece e com relação à juventude. É importante também que a política de assistência incorpore, aprenda, né, tenha essa humildade de ouvir, né, ouvir um tanto mais, né, como a poetisa nos chama, de ouvir e insistir em ouvir esses outros espaços dessa classe trabalhadora preta na cidade. Então, acho que é um começo, sabe? Para mim, acho que ainda é um começo, assim, porque a cada momento a gente vai experienciando e vivendo outras perspectivas. Hoje, eu não estou no exercício direto técnico no serviço social, mas eu estou como assessora parlamentar de uma vereadora aqui da cidade, uma vereadora progressista de esquerda, e aí a gente conecta também as questões que a gente aprende, né? Por exemplo, quando começa a ter a vacinação das pessoas em risco, dos grupos de risco, a gente vê assim, a população negra dá um salto de acesso à vacinação por conta da diabetes, das questões da hipertensão, que a gente, né, nós somos as pessoas mais hipertensas, mais diabéticas, com mais doenças renais. E aí eu falei assim, poxa, enquanto mandato, vamos fazer uma indicação para que o governo do estado e o município possam comunicar via SMS, WhatsApp, não sei. A gente tem um sistema bem, bem bacana aqui em Vitória com relação ao SUS, da informatização, que é a Rede Bem-Estar. E aí as pessoas começaram a receber nos seus celulares, olha, chegou a vez da sua vacina, não precisa agendar, você pode ir diretamente à unidade de saúde, porque a gente sabia que automaticamente ia alcançar majoritariamente a população negra da cidade. Então, né, as estratégias com as agentes comunitárias, então é uma lente, é uma lupa, é uma forma de ver o nosso trabalho, pensando a população negra e pensando quem menos acessa, né, e quem mais morre. Então, essa perspectiva a gente vai articulando e vai coletivizando ela junto com os nossos. Obrigada, Meire. Tanta riqueza no que você trouxe. Ó, a Márcia já está inscrita. Mais alguém? Porque aí a gente podia, não sei se você concorda, Meire, fazer um bloquinho de perguntas, né? Então, enquanto Sim. A Márcia estiver falando, quem também quiser se manifestar, levanta a mãozinha ou põe no chat, tá bom? Márcia. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa por estar com a câmera fechada, é por questões de instabilidade, tá? Da internet, para garantir que a fala seja mais límpida. Agradecer a explanação maravilhosa da Meirelle, né? E a condição aí, a mediação da Áurea também, conduzindo as questões de maneira muito provocativa, assim. Todo momento estava esperando a partir da intervenção de poder trocar com vocês, assim. Me senti muito contemplada, Meirelle, com sua fala. Eu também sou assistente social de formação, 15 anos, né, formada.
Foram 10 anos na assistência, também trabalhando na especial e na básica, trabalhando no programa Bolsa Família, enfim. E agora eu estou 5 anos na saúde. E no cotidiano da prática, a gente realmente se depara com todas essas questões e essas imbricações, né? Classe e raça. Eu gostei muito, né? Eu queria ressaltar exatamente quando você destaca esse campo de limites e possibilidades da intervenção profissional, né? Quando você destaca também a questão dessa autonomia relativa, né? De emancipação política, que nós temos na nossa autonomia relativa essa possibilidade de promover essa emancipação política. Não utópica, a emancipação humana, como prevê aí as legislações. Eu acho que isso é além, né? Mas a emancipação política é algo muito real, que é muito possível de alcançarmos no cotidiano da prática profissional, sim. Até por entender que a luta de classes ela é bem maior do que a intervenção profissional, mas nós somos, né, partícipes desse processo, né? Na nossa intervenção socioeducativa também dessa população que está ali, né, plena, aberta, né, naquele momento disponível para nos ouvir e trocarmos experiências, que é o mais importante nessa relação. E era isso que eu gostaria de colocar, me senti muito contemplada, agradecer a sua fala, deixar um abraço aí para todo o grupo. Tem alguém mais? Eu queria fazer na verdade não é uma pergunta, eu abusada, né? Já falei tanto. Não é uma pergunta, é só mesmo uma observação do quanto que se conecta, né? O que a gente discutiu no último conversatório, quando Mocicleia, que está aqui conosco hoje também, falou de toda uma estratégia, né, que se agravou a partir de 2016, que é de assistencialização, de focalização da política de assistência, no sentido de retirar uma perspectiva de direito, né? E o quanto que isso, na verdade, é uma estratégia regressiva, né? Que ataca o fundo público, que ataca as conquistas históricas da classe trabalhadora. E com todos os dados, né, e reflexões que você trouxe, Meire, me parece muito claro, né? E muito claro, talvez não seja politicamente correto, mas me parece muito evidente que o racismo compõe essa estratégia regressiva, né? De desconstrução da política de assistência como direito, né? Na medida em que ela afeta diretamente essa população trabalhadora preta, né? Que é majoritariamente beneficiárias dos programas, né, dessa política. Então, na verdade, não é uma pergunta, mas é uma conexão muito com o que a gente vem, né, discutindo aqui nos nossos conversatórios e nos nossos estudos. Alguém mais quer aproveitar? Ainda temos mais uma vaga. Ana. Oi, gente, estou muito rouca, então assim, deixa eu tentar, que agora a tosse já me pegou aqui, mas obrigada, Meire, assim, foi maravilhosa a tua fala, parabéns, nossa, anotei várias coisas. Eu queria, assim, comentar, né, e te deixar uma questão, deixar para a gente pensar também de forma coletiva, né, também tentando conectar o que a gente vem pensando junto, né, enfim, uma das coisas que eu fechei agora, recentemente, nos estudos que eu venho fazendo, acompanhando, né, a questão da política penal, né, nessa lógica do Vacan, na gestão de pobreza assim, recente aqui, né, principalmente nessa parte do golpe para cá, e assistência, como é que essa relação entre assistência e repressão vem se reatualizando agora. E aí, o que eu percebi, né, nos dados, nos números, a Mocicleia também nos textos vem mostrando, né, que há um desfinanciamento muito agudo, né? E isso se mostra muito em 2018 para cá, e em 2019 também. Não houve um aumento, por exemplo, significativo, mesmo com medidas provisórias aqui por conta da pandemia, para assistência, né?
houve corte no Bolsa Família, agora com essa transição para o novo Renda Brasil, né? Esse Auxílio Brasil, e, ao mesmo tempo, a gente percebeu um aumento, né, do encarceramento, ainda com que venha, né, mudando a forma de financiamento, as fontes, o percentual per capita por aprisionado, né, enfim, vem aumentando. Então, assim, não decaiu o encarceramento, né, nos últimos anos. Então, caiu a contribuição do orçamento do governo federal, caiu, enfim, mas o encarceramento vem aumentando também a violência do Estado e o encarceramento feminino. Então, assim, uma das preocupações que vem né, circulando, assim, é como é que esse enfrentamento dessas expressões da questão social por parte do Estado, ela tem ficado mais violenta, né? Então, queria colocar para a gente pensar nesse contexto agora, né, que alguns chamam pós-pandemia, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que inventar um nome, enfim, pode ser um pós-pandemia, pode ser uma, né, enfim. Mas como é que a gente pode pensar essa relação, né, do Estado com a classe trabalhadora, né? Não só a parte da assistência, mas esse conjunto das políticas sociais, na manutenção do racismo, né? Que eu acho que nesse governo não tem como a gente não falar disso, mas ao mesmo tempo vendo que você traz uma coisa que é muito boa para a gente fechar esse semestre, digamos assim, né? São muitas estratégias de resistência. E aí eu acho que o Clóvis Moura tem tudo a ver, né, com isso. Então, e para a gente pensar junto também essas estratégias de resistência, como é que a gente pode colocar a universidade a serviço dessas construções. Então, eu queria colocar isso para a gente pensar junto, ver teu comentário, é um pouco isso. Te agradecer mais uma vez. Ótimo. A gente fica, né, assim, agradecer, né, as pessoas que estavam aqui, não deu nem para eu responder aqui no chat, é difícil a gente olhar o chat e acompanhar as falas, mas agradecer também, registrar aqui os que estiveram aqui conosco, até esse momento tiveram que sair. Mas são todas experiências, essas experiências que eu contei um pouco, articulado um pouco com a pesquisa, que vão conformando e dando uma delimitação, assim, um entendimento, né, do nosso papel dentro de uma política pública que tem os seus limites, que tem os seus retrocessos, que tem os seus ataques, né, a forma como tem desmoronado marcos que a gente, com tanta luta, fincou ali no chão e que, às vezes, numa canetada são, enfim, levados embora. Então, a forma como o racismo, né, o Silvio de Almeida, ele, no livrinho lá daquela coleção, ele vai colocando, assim, de como o racismo, ele age por meio do direito, por meio da economia, por meio da política, assim, é bem didático, assim, a forma como ele vai apresentando, e me chama a atenção de como ele destaca, assim, de como os mecanismos de opressão e violência, eles vão agindo de forma muito combinada, né? Quando um não está vamos colocar assim, em ação plenamente, o outro está veemente, assim, atuando. E aí, trazendo um pouco do que a Ana falou agora, se a gente pensar, né, a gente tem vivido em várias cidades, né, as questões de repressão com relação a esse formato de políticas de drogas, né, que encarcera. Esses dias eu estava lendo um estudo que de como o Código Penal ele é conduzido para prender gente preta, assim, né? De como ele é organizado para encarcerar a população negra, porque de todos os artigos, e faz parte até de um estudioso, de uma pesquisa de um delegado aqui do Espírito Santo. O nome dele é Fábio Pedroto, e ele estuda criminalização da pobreza. Ele é carioca aí, conterrâneo de vocês. Não sei se vocês conhecem o Fábio Pedroto. Ele é um delegado da Polícia Civil aqui do Estado e tem uma abordagem interessantíssima sobre criminalização da pobreza. Ele foi policial militar aí no Rio, ele foi agente penitenciário aí no Rio e depois delegado aqui no Espírito Santo, né? E ele compõe aí, né, os policiais antifascistas, tem sido um parceiro nosso aqui. E ele estuda a criminalização da pobreza, ele e o Saulo Salvador, que é um outro pesquisador também.
e eles vão falando de como que os artigos do Código Penal, não vou relembrar aqui o nome, mas que são a quantidade exata, mas que são muitos, mas que os que, no levantamento deles, no levantamento da Secretaria Nacional de Justiça, os que encarceram são 14 artigos do Código Penal, e esses 14 são ligados ao tráfico de drogas. Né? Então, o Código Penal, aí ele, nessa fala, assim, nesse estudo dele, ele fala assim, todos nós infringimos o Código Penal em algum momento da nossa vida, e todos nós poderíamos estar encarcerados. Né? Mas que a questão de raça e classe também atinge o Código Penal quando ele majoritariamente condena as pessoas, sobretudo a população negra, sobre 14 artigos, que são os artigos ligados à questão de tráfico, de entorpecentes e tal. Então, pensar essa combinação de mecanismos de opressão, para nós, trabalhadores da assistência, é importante para a gente, por exemplo, dialogar sobre políticas de drogas num território que está em conflito. Como falar sobre isso, né? Como trazer essa consciência e como trabalhar assuntos tão delicados, assuntos tão sensíveis e sem fora da nossa bolha, porque a gente precisa reconhecer que a gente tem uma bolha, né? Nós, trabalhadores da assistência, podemos estar em ambientes, por exemplo, né, da academia, de grupos de estudo, e eu também preciso estar com a classe trabalhadora lá no território, que chega cansada e não vai para uma reunião à noite, mas eu preciso articular essas dimensões do meu trabalho com ela. E como falar, e como trazer, abrir esses outros baús, compartilhar essas outras trajetórias, essas outras narrativas sobre as questões que comparecem naquele território, mas de uma maneira que tenha uma incidência concreta na vida daquelas pessoas. Né? E mais, como a gente chama essas pessoas para uma articulação e para uma resistência frente aos desmontes que estão acontecendo e que estão, inclusive, atingindo, né? Inclusive, incidindo diretamente na vida das pessoas. Aqui em Vitória, por exemplo, a gente assistiu recentemente uma prática que muitos gestores, muitos governadores, né, na União também se pratica e nos municípios também se pratica, que é a captação do superávit dos fundos, fundo de habitação, fundo de ciência e tecnologia. Então, o Executivo propõe uma legislação para que ele não mexa no dinheiro do fundo, mas que o superávit daquele fundo vá para o Tesouro Municipal ou o Tesouro, né, recursos do Estado, da Prefeitura ou da União. Isso tem um impacto diretamente na vida das pessoas. E isso é aprovado na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados e no Congresso Nacional. Se nas nossas intervenções a gente não... E isso impacta diretamente, por exemplo, numa unidade habitacional que deveria ser construída em território X. Então, se a gente não... Se o meu atendimento é único e exclusivamente para concessão do auxílio funeral lá na proteção social básica, e se eu não me importar se aquela pessoa que faleceu é o arrimo de família, vamos colocar assim, era a pessoa responsável pelo sustento, e se eu não conectar os benefícios aos serviços, se eu não conecto os serviços também aos benefícios, né, enquanto direito, e se eu também não avanço numa emancipação política, né, como a Márcia colocou no começo, se eu não avanço numa perspectiva de trazer para o chão da fábrica, para o chão da cidade, esses debates que incidem diretamente sobre a vida dos usuários, a gente está reproduzindo uma importante continuação, inclusive, para o racismo. A gente está reproduzindo um distanciamento da vida da cidade, daquele sujeito que está dentro da cidade. Parece até uma questão assim, né? Que seria lógica, mas acaba que cria essa contradição. O sujeito que está na cidade está distanciado das questões que afetam, do poder, das decisões que afetam diretamente a vida dele, né? Então, a gente passou recentemente, né,
por trocas de gestões, né, nos municípios, a gente vê como o fundo da assistência é atacado, como o fundo público é terceirizado, de como a terceirização, né, por exemplo, aqui em Vitória, a gente tem poucos servidores efetivos direto na execução da política de assistência, né? Então, a 12019 de 2014, né, que possibilita a parceria público-privada, trouxe, né, para as ONGs, né, enfim, para as OCIPs, para as associações, essa possibilidade, né, de capilarização maior na execução da política pública, que tem impactos assim bem profundos na sua execução e que tem impactos também não só na execução, né? Quando fala execução, a gente pensa no planejamento, na avaliação, no plano de assistência, na incidência do Conselho de Assistência para o plano plurianual, né? E tem todas essas né, para LDO e para LOAS, enfim. Então, toda essa é muito funcional ao racismo, é muito funcional aos mecanismos de opressão, que o racismo opere também nesse desconhecimento de incidência sobre essas peças. Por exemplo, do orçamento da cidade é extremamente funcional ao racismo, porque se a gente não começa, junto com outras forças da cidade, a trazer essa dimensão coletiva de classe trabalhadora para essa população, e que nessas peças, por exemplo, orçamentárias, vai incidir diretamente sobre a vida dessa população, a gente limita. Um exemplo, não vou entrar no debate metodológico, vamos dizer, do sentido da escola de tempo integral. Se a gente olhar as crianças que estão na escola de tempo integral, né, das escolas públicas, quem são essas crianças, né? São filhas de quem essas crianças? Estão habitando quais territórios? Né? Quais são as violências que perpassam? São majoritariamente as crianças que estão em tempo integral, são as crianças negras, né? Os pais se autodeclaram crianças pretas e pardas. Então, se a gente olha também, né, o recrudescimento que tem atingido os investimentos para o tempo integral, né? A massificação e a ampliação da iniciativa de ONGs para que no contratempo escolar essas crianças estejam em outros espaços coletivos, que a gente sabe que é importante, que a gente sabe também que vem fruto também de processo de resistência desses territórios, mas que também esvazia de sentido a política pública, né, da escola de tempo integral, com todas as suas questões. Mas quando a gente vê um recrudescimento do investimento do fundo público nessas ações que diretamente incidem sobre a vida da população negra, a gente avalia historicamente que elas não começaram da noite para o dia, né? Que tem um desenrolar, que elas e aí nos últimos 5 anos, né, todas essas questões elas se avolumaram pós-golpe, e que agora, num contexto que também não consigo entender, que eu acho, né, que não é mais pós-pandêmico, a gente vai ter que viver com esse risco, com esse vírus, não sei que nome que vai ter também, mas que nesse momento a fragilização dessas possibilidades de coletivação de lutas fica muito também arriscada, né? Hoje, para a gente reunir as pessoas, a todo um pensar, quem tomou segunda dose, o lugar é aberto, não é? Como é que a gente trabalha essa perspectiva coletiva de sair do caráter individual de fracasso pessoal de determinado sujeito para uma coletivização da luta, se eu não consigo reunir as pessoas, porque é risco? Então, a gente ainda tem esse desafio que é de fortalecer toda essa luta coletiva, porém à distância, né? E até entre nós, classe trabalhadora, né? A gente vê como tem sido desafiador, mas a gente também tem visto alguns lampejos aí, possibilidades, que eu acho que é nesses espaços de conversar e se permitir ouvir mais que a gente vai esperançar um pouco, se angustiar, mas também esperançar, né? Meire, excelente. Não sei se você conseguiu ler no chat, mas eu faço questão de ler para você. Ó. Ai, vou abrir. A Márcia Gonzaga colocou, excelente, Meirelle.
A Rose Matos comentou, né? No pós-abolição, os negros passaram de escravizados para marginalizados. Parabéns. A Rose também continuou depois falando sobre o quanto... É muito interessante essa fala, é uma forma também de despertar a consciência de classe e política nesses sujeitos, quando você estava falando da dimensão antirracista, né? Mocicleia Mendes, sensacional, Meirelle. A Mônica também, antes de sair, né? Boa noite a todos, deixa aqui um abraço apertado a Meirelle, as professoras e estudantes. Preciso sair, não poderei participar até o fim. Saibam que esse potente conversatório renova nossas resistências individuais e coletivas. Sensacional a sua fala sobre a construção das mediações necessárias para pensar o exercício profissional. Fascistas não passarão. Jamais. Sempre a Ingrid, né? Fassarella. Sempre aprendo muito quando ouço a Meire, uma profissional tão sensível, tão atenta. Agradeço a oportunidade. Bianca Silva, boa noite. Contribuições muito importantes da Meirelle para pensar o cotidiano de trabalho na assistência social. E como pensar essas estratégias de atuação coletivizando as questões no atendimento e trazer questão de raça e classe. A Miriam Reis, maravilhosa contribuição, Meirelle. A gente está caminhando, né, para encerrar, então temos aqui o Robson com a mãozinha levantada. Alguém mais? Porque a gente fecha agora as intervenções. Então é Robson Mocicleia. Robson. Opa. Então, quero agradecer, né, pela fala tão crítica, sensível, acolhedora, viu, Meirelle, de tratar, né, desse tema tão importante, né, o tema aí da assistência social, articulando aí com debate entre raça e classe, né? Eu não tenho nenhuma pergunta assim para fazer a você, mesmo concordar, né, com todas as questões que você trouxe, né? Eu fiquei aqui muito pensando, né, sobre a existência, né, de possibilidades, né, no âmbito da política de assistência social para atuar, né, numa perspectiva que atenda, né, as demandas e o perfil, né, de segmentos da classe trabalhadora, né, considerando a dimensão de raça e classe, né. Eu coloco isso porque a sua fala trouxe esse elemento, né, e a gente tem notado que no âmbito da política de assistência social, tanto em relação ao padrão de financiamento, mas também pensando aí a questão da forma como a gestão, né, dessa política tem sido conduzida, né, a gente percebe muito hoje que os governos municipais eles têm concentrado, né, a implementação de programas, né, que são programas federais, né, e a gente percebe que essas experiências locais quase não existem praticamente, né, considerando não só as demandas, mas também esse perfil, né, desses usuários da política de assistência social. Então, quando você traz essas experiências, né, essas atividades realizadas, né, saindo dessa lógica, né,
de programas, né, de serviços que são assim, pensados e pensados no âmbito nacional e executados no âmbito municipal, embora, claro, são importantes, né, mas que a gente precisa ter essa autonomia, né, de procurar, né, criar atividades, né, pensando a realidade local, pensando aí as demandas e o perfil aí desses usuários, né, e considerando, principalmente, como você bem colocou, essa dimensão, a questão da raça e da classe, né? Então, eu fiquei feliz com a sua fala, né? Porque aponta as possibilidades para a gente sair dessa lógica, né? Da delegação de funções de programas do âmbito federal, né? E pensar aí essas possibilidades de atuar numa outra direção, e acredito que atendendo principalmente aí os interesses, né, desses segmentos da classe trabalhadora que demandam, né, serviços no âmbito da assistência social, né? E, sem dúvida alguma, essas possibilidades elas se abrem muito quando a gente não cai, né, numa perspectiva que a gente tem notado, né, no âmbito do serviço social, de confundir ainda hoje política social com serviço social, né? Particularmente política de assistência com serviço social, né? Então, essas possibilidades, elas de uma atuação, como você bem colocou, elas se tornam mais possíveis, né? É claro que isso depende das condições objetivas de trabalho, quando a gente se volta, né, ao projeto ético-político, né, ao projeto profissional, né? Então, eu acho que a sua fala, assim, aponta essas possibilidades que são possíveis, né, de fato, né, de serem construídas, né? Te agradecer aí por isso, por essa fala, viu? Robson, só complementar, Áurea, assim, você falou uma coisa assim tão bacana, assim, às vezes a gente pensa em ações, mas a gente mira numa coisa e acerta em outras, né? Isso que você fala, assim, quando muitas vezes eu perguntava para os colegas na assistente social, qual que é o seu trabalho, qual que é a perspectiva, qual que é a sua proposta do serviço social para o CRAS, para o CREAS? Aí sabe o que eu ouvia? O caderno de orientações do CRAS. Pois é, né? A gente ouve lá, realizar o acolhimento, as visitas, as ferramentas, os instrumentos de trabalho. Eu falei, não, o serviço social, porque o caderno de orientações, ele é uma perspectiva, não é um caderno ditador, é de orientar. Né? Então, ele tem perspectivas e dali você voa, o céu é o limite, dali você cria, é só para cada município e estado não puxar de trás da orelha uma ação e fazer de qualquer jeito. Então, é uma política que tem diretrizes, que tem princípios, e eles têm um sentido de ser, alguns sentidos a gente entende, né, que a política de assistência ela tem lá os seus conceitos de vulnerabilidade e risco criado pelo Banco Mundial, pelo BID, a gente faz esse diálogo crítico, entende e problematiza isso, mas são cadernos de orientação, são possibilidades, não é para você abraçar como no iceberg, o navio que está afundando aquele caderno, eu só posso fazer o que está aqui.
Né? Então, o serviço social, né, o conjunto Cefes-Cresce tem, né, os parâmetros para assistente social na política de assistência, no SUS. Então, são parâmetros, são caminhos, são possibilidades dali você cria. Eu vou trazer só um exemplo aqui para a gente encerrar também, porque quando a gente fala da população negra, a gente fala de uma população que, por conta do racismo, é desumanizada na sua existência. Ela é esvaziada do seu sentido humano, do seu ser, né, enquanto ser social, né? A Ingrid aqui, a Ingrid é uma amiga e ela é uma estudiosa do Lukács, defendeu uma tese agora sobre juventude, enfim, usando essa categoria. A população negra é uma população que ela é esvaziada, assim, o processo de escravização, ele desumanizou, ele tirou o elemento humano da população negra, e isso perdura nas famílias negras que, inclusive, comparecem à assistência. E a gente desenvolveu aqui, Robson, de mais colegas, um projeto na assistência chamado Projeto Mesa. E o Projeto Mesa era chamando essa classe trabalhadora que estava no serviço para a mesa mesmo, sentar e fazer uma refeição à mesa. Aí, ouvindo à primeira vista, assim, quando a gente pensou, parecia uma coisa assim, meio de espaço privado da casa, né? Ou então de uma coisa assim, meio romantizada, boba, mas trabalhar certas relações coletivas do fortalecimento do vínculo, que é uma perspectiva da política de assistência. O fortalecimento de vínculos ele é importante, ele é uma dimensão tanto dentro da família e daquele território, quanto do trabalhador da assistência para aquele usuário, né? O vínculo é uma palavra muito importante para assistência. E a gente queria trabalhar essas questões e a gente pensou nessa questão da segurança alimentar e de tantas outras questões dessas famílias, com suas relações, né, aí com os outros profissionais do campo mais subjetivo, mas pensar o fortalecimento de vínculos, e a gente fez esse projeto Mesa. E a gente montou nos espaços mesas enormes, onde as famílias e as pessoas pudessem fazer refeições e se olhar e pensar fortalecimento do vínculo comunitário, não só da família, mas o vínculo comunitário também, da sociabilidade daquele espaço, né? A gente falava aqui daquele bairro que eu falei que é de muitas famílias baianas, lembra no comecinho da nossa conversa? Então, pensando essas características do território. E aí eu lembro que tinha família que relatava assim, poxa, eu identifiquei, porque a gente nunca sentou à mesa, a gente pensou dentro das nossas possibilidades materiais das nossas famílias, pelo menos, a gente não tinha mesa, mas a gente sentava em círculo para comer em casa. E eu pude ver, eu nunca reparei que minha filha estava com um nódulo no... Olha só, um nódulo na garganta, porque a gente começou a se ver na hora da alimentação. Mesmo que fosse uma alimentação mais simples, a gente não tinha mesa, mas a gente ficou em círculo, a gente não ficou enfileirado para ver a televisão. A televisão ia fazer a refeição em frente à televisão e enfileirados não se olhar. Então, perceber de quanto para as famílias negras, alguns processos que a humaniza, traz essa dimensão do humano coletivamente na sua comunidade e no seu vínculo familiar, é importante. Mas se a gente também não tem, e aí eu não estou fazendo um discurso aqui raso de identidade, não é isso, mas também se a gente não tem famílias negras como trabalhadoras do SUAS, a gente não traz, porque isso veio de trabalhadoras de famílias negras periféricas. Então, isso também é importante, né? Trazer essa dimensão de classe trabalhadora preta para a política pública que eu estou, né? De trazer esses elementos que desumanizaram historicamente essa população negra e propiciar, por meio das nossas ferramentas de trabalho, também, olha, sabe que a população negra foi esvaziada desse sentido humano, por exemplo, com relação a se alimentar, a se ver, a se reconhecer no outro. Isso é uma dimensão importante para nós negros e negras, perceber como é que está o corpo do outro, o corpo que é tombado, o corpo que é assassinado, o corpo que é violado do alimento, saber que o corpo do outro... Nossa, eu nunca olhei, eu percebi um caroço no seu pescoço quando eu comecei a me alimentar em frente a você. Então, desde essa dimensão até uma dimensão mais, vamos dizer, coletiva, para além das portas das casas, dos barracos, das lonas, né, das escolas. Então, é esse olhar, é essa lente que a gente quer que
alcance e ganhe mentes e corações e intervenção e exercício profissional dos assistentes sociais e de todos os outros trabalhadores do SUAS. Meire, a gente tem uma última intervenção que estava com a mãozinha levantada, a Mocicleia. Oi, gente, desculpa, eu estou com a câmera desligada por conta da qualidade da conexão. Na verdade, é rapidinho, é só para agradecer a Meirelle, assim, acho que ela trouxe reflexões importantíssimas, né, que ajudam a gente a pensar, assim, eu pesquiso o campo da política de assistência, mas desde uma perspectiva mais do orçamento e do financiamento, enfim, da relação com a reprodução da força de trabalho, e já leciono também política de assistência social e tento trazer alguns desses argumentos, né, para tentar racializar um pouco o debate em sala de aula. Mas a gente sabe que isso é uma lacuna muito grande, então queria pedir que a Meire, se o grupo podia disponibilizar o material da Meire, a dissertação dela, textos que eu acho que vai agregar, e só te indicar um dado, Meire, de um texto do Evilásio Salvador, do ano passado, que ele demonstra, por exemplo, a função orçamentária Direitos de Cidadania entre 2016 e 2019, né, essa função orçamentária engloba recursos para direitos humanos, igualdade de gênero e igualdade racial, foi uma das funções que mais perdeu recursos entre 2016 e 2019, chegando a 57,44% de perda de recursos. Então, se a gente pensa que por dentro da assistência social, apesar da fração mais empobrecida da classe trabalhadora, que certamente é negra, né? Não ser contemplada nas suas particularidades, nas suas necessidades particulares no âmbito da assistência social, tampouco outra política, né, que deveria ser, que deveria particularizar, atender demandas aí sim particulares, vem sendo desmontada, né, que é típico desse governo racista, ultraconservador, e que ataca os direitos humanos. Então, assim, só te agradecer pelas reflexões que deixa a gente pensativa e pedir mesmo a partilha de material. Claro, eu até peço desculpas que eu partilhei com a Áurea até uma versão que não estava atualizada, mas eu partilho sim a dissertação. Posso encaminhar também esses artigos que a gente produziu aqui, das nossas experiências de trabalho, né, aqui na assistência em Vitória. E com certeza, assim, a gente, para um governo, né, esse governo fascista, genocida, que nega, né, que nega o racismo, que nega o racismo como estrutural nessas relações, né, que a diminuição, né, dos recursos, né, o esvaziamento da pauta, né, tirar expressões e nomes de documentos oficiais do governo, que tem sido feito com a Fundação Palmares, enfim, a gente sabe que é um ataque combinado, né, com relação à população negra no país, e excelente, obrigado por esse dado, né, a professora Jane tinha até comentado com a gente, assim, um pouco também aqui no Interfaces, a respeito dessa pesquisa do Evilásio, e para a gente, assim, a gente sabe que política pública se faz com orçamento, né, e recurso, ter profissionais brilhantes, criativos, propositivos é muito importante, mas o orçamento também precisa ser racializado, né? O orçamento também precisa contemplar essa classe trabalhadora, e a gente está com uma conformação aí no legislativo bem difícil, no executivo, sobretudo nacional, que tem causado desastres que a gente teme, assim, né? Muito pela continuidade. A gente passou por conferências municipais, agora aqui na Grande Vitória, em breve vai ter a Conferência Estadual de Assistência, a gente já tem visto o rombo no orçamento, o PPA, tanto o último PPA do governo do estado, o dos municípios aqui, a gente tem visto que é um efeito onda no orçamento da assistência. A gente tem nas prefeituras, por exemplo, aqui do Espírito Santo, um orçamento ínfimo do governo federal para essas políticas e um orçamento mais robusto do Tesouro Municipal, e se elege um governo mais conservador, e aí isso
complica ainda mais no município. Então, é um efeito onda, né, que atinge as transferências fundo a fundo para os conselhos e para a política, e que tem sido difícil resistir, mas a gente tem tentado, né? Eu vejo que tem sido mesmo, tem acontecido perdas, né? A população negra tem sofrido rebatimentos aí, pagado, infelizmente, com a própria vida, e a gente tem que continuar ainda lutando com essas novas formas, né, de manifestação, né, do racismo e essas desigualdades. Bom, gente, Aurita, eu queria pedir, Aurita, na intimidade, né, cada pessoa. Para quem puder... Peraí, filha, já vai amar todo mundo. Peraí. Também te amo, Bia. Para a gente, quem puder abrir a câmera, para a gente fazer uma foto, que eu vou botar bem lista, botar assim, fascistas, racistas, não passarão. Aconteceu e vai para o YouTube, entendeu? Isso. Vamos lá. Que gente bonita. E sorriso, que é resistência. Gente, isso aí. Aqui ninguém deita para racista, não, né, gente? Não vamos deitar para fascista, racista, não. Foi, Ana. Olha, a gente sabia da importância, né, desse debate, e hoje eu acho que evidenciou para a gente assim, o quanto é um debate necessário, urgente, e que a gente precisa repetir, porque isso faz parte da constituição da nossa luta, né? Então, eu saio daqui hoje muito emocionada, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que foi algo tão impactante, também, que bom que a gente está num grupo que é um grupo significativamente afetivo também, né? A gente tem nossos encontros, são encontros com reflexões riquíssimas, mas também com muito afeto. Então, a gente também se fortalece, né? Então, obrigada, Meire, especialmente a você, né? Foram riquíssimas suas contribuições. Acho que a gente fecha um ciclo, né, de encontros com debates assim que vão contribuir muito para as nossas pesquisas, para as nossas inserções de militância, né? E também a gente sai renovado para pensar o próximo semestre, né? Mantendo o mesmo patamar, né? Porque a gente construiu encontros muito bons, né? E aí a gente encerra hoje assim muito feliz com o que a gente construiu coletivamente, né, nesse semestre. Eu agradeço muito, obrigada. Eu me sinto honrada. Eu estava um pouco nervosa, com frio na barriga. Falei, Áurea, estou com frio na barriga. Mas apesar, né, do que aconteceu, isso não abalou a minha felicidade de estar aqui com vocês. A gente fica, às vezes, assim, com questões que a gente luta, tá até na terapia há algum tempo, de falar para outras pessoas que a gente não conhece, mas é importante, né, a gente ter essa troca. Me sinto acolhida por vocês. Estou conhecendo aqui visualmente vocês pela primeira vez, mas me sinto em casa, entre os meus e as minhas, e foi um prazer, assim, contribuir. Espero que a gente um dia possa se encontrar, se abraçar, e a gente continuar a nossa resistência aí junto, sorrindo, né? Porque Ivone Lara fala que o sorriso negro traz felicidade, né? Não é racista que vai tirar o nosso sorriso, exato, a nossa potência, né? Ainda mais que nosso aniversário está chegando. Certo, o seu é dia 6 e o meu é dia 7. Pronto. Tá? Então, as librianas aí chegando na primavera, e é isso, né?